gente, tudo bem? Hoje é dia 27 de março, né? O dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, que vai ao ar no dia 28 de março, sábado, amanhã. E eu tô gravando esse vídeo pra falar algumas coisas sobre a viagem que eu fiz pra Europa esse mês. Quem me acompanha aqui no canal sabe, né, que eu tava com essa viagem planejada pro mês de março de 2020, e eu realmente fui na viagem. Quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto fotos e stories que eu postei. Eu retornei no dia 20 de março, que foi sexta-feira passada, e desde então estou em quarentena por conta da questão do coronavírus. Eu e meu namorado também tá de quarentena. Nós não manifestamos nenhum sintoma até o momento, né? Já fizeram 7 dias e por enquanto estamos sem sintomas. Provavelmente vamos continuar assim, porque a probabilidade maior de aparecimento de sintomas da doença é de 5 a 7 dias. Mas eles pedem que a gente fique de quarentena por pelo menos 14 dias para garantir que o vírus não tá mais no nosso sistema, se é que fomos contaminados, né? Mas o motivo real de eu estar gravando esse vídeo para vocês, gente, é porque como a partir de semana que vem devem começar a sair os vlogs da viagem, além de outros conteúdos, né, a respeito dessa viagem aqui no canal. E eu acho que algumas pessoas podem estranhar o clima de felicidade e tranquilidade nos vlogs pela data que eles estão saindo. E por isso eu senti a necessidade de fazer esse vídeo dando algumas explicações sobre como foi viajar, principalmente para a Europa, nesse momento de pandemia do coronavírus que o mundo tá vivendo. Primeiramente, eu queria ressaltar uma coisa para vocês, gente. Eu viajei no dia 1º de março e a situação no dia 1º de março, que foi há 27 dias atrás, era completamente diferente da situação que a gente tem no mundo hoje. Na época, os lugares mais afetados eram a Itália e os países asiáticos, e não havia ainda declaração de pandemia pela OMS, não tinha nada fechado, nenhuma instrução de isolamento, nem nada desse tipo fora dos países mais afetados. E todos os países da Europa, mesmo os que já tinham casos confirmados do Covid-19, né, que é a doença causada aí pelo coronavírus, que, enfim, que tá preocupando a humanidade, estavam levando a sua vida normalmente. Dessa forma, não tinha nenhuma restrição ao turismo, não tinha nenhum ponto turístico fechado, as pessoas não estavam sendo orientadas a ficar em casa, todo mundo estava trabalhando normalmente, os transportes públicos funcionando normalmente, vida normal. Apenas tinha aquelas orientações de reforçar os hábitos de higiene, lavar constantemente as mãos, usar álcool em gel, evitar tapar a mão quando tossir, usar os cotovelos, enfim, esse tipo de orientação que a OMS estava dando. Diante disso, gente, a gente não tinha um motivo concreto e nem um respaldo para cancelar a viagem, mesmo se a gente quisesse. Quase 90% da nossa viagem estava paga, tinha umas poucas coisas que a gente tinha que pagar lá no local, e a gente não receberia reembolso de nada se a gente desistisse da viagem, porque não tinha política de cancelamento para nada, era para levar a vida normal, não tinha nenhuma restrição no momento. A gente ficou inseguro com o cenário? Com certeza. A gente não sabia o que podia acontecer, como seria a evolução, né, da propagação do vírus, enfim, a gente ficou sim inseguro, mas com as informações que a gente tinha naquele momento, não tinha motivo real para a gente cancelar a viagem. Se a gente cancelasse, seria por um medo extremo, vamos dizer, para a situação atual. Então nós optamos por prosseguir com a viagem conforme planejado. Lembrando que o planejado era passar 7 dias em Paris, 5 dias em Amsterdã, 4 dias em Berlim, 1 dia em Bruxelas, onde eu ia apenas no show da Avril Lavigne, né? Era a programação que eu tinha pra lá, e depois a gente retornaria a Paris, ia passar mais uma noite lá para pegar o nosso voo de volta no dia 20 de março. Essa era a nossa programação normal. Quando nós chegamos em Paris, o clima que a gente encontrou nas ruas, nos locais públicos, era de muita tranquilidade. As pessoas estavam vivendo a vida, gente. Os turistas circulando normalmente, os parisienses circulando normalmente, tudo funcionando, pouquíssimas pessoas usando máscaras ou coisas desse tipo, vida normal. Nós tivemos sim alguns percalços lá em Paris,
porque logo que a gente chegou, teve aqueles dias que o Louvre fechou 2 dias seguidos para reunião de funcionários, para saber se continuaria funcionando. E isso criou, assim, um pouco de clima de tensão, de saber se as coisas permaneceriam abertas durante a viagem ou não. Mas, no final das contas, nós conseguimos fazer tudo que a gente tinha programado lá para Paris. Tudo tranquilo. Não vou dizer normal, porque a gente teve que fazer algumas alterações de roteiro, mas foi tudo tranquilo. Na segunda semana de viagem, quando a gente foi para Amsterdã, o clima que a gente encontrou era o mesmo. Tiveram algumas evoluções de restrições ao longo da primeira semana que a gente estava viajando, como suspensão de eventos grandes para mais de 5.000 pessoas e tal. Mas os pontos turísticos, restaurantes, comércio, estava tudo funcionando normalmente em Amsterdã. Até o nosso 4º dia de viagem lá em Amsterdã, quando as coisas começaram a mudar. Era o dia 12/3, uma quinta-feira. No final da tarde, a gente estava indo para o Heineken Experience. E quando nós chegamos lá, nós fomos informados que o governo tinha feito uma restrição que locais com aglomeração de mais de 100 pessoas não poderiam mais funcionar. Então, o Heineken Experience tinha fechado. Eles reembolsaram o nosso dinheiro na hora, então essa parte não foi um problema. Mas aquilo começou a deixar a gente em alerta, porque a gente percebeu que a coisa realmente estava ficando muito séria. Nós estávamos acompanhando os noticiários, né, enfim, da propagação da doença, mas a gente não queria ficar naquele clima de tensão, então a gente estava seguindo a vida conforme as recomendações do governo e da Organização Mundial de Saúde. Então, quando o governo botou uma restrição tão forte assim, né, foi a primeira restrição mais forte, nós realmente percebemos que a viagem ficaria mais tensa dali pra frente. Nós ficamos bem preocupados e a nossa vontade inicial era voltar para casa, porque a gente sabia que mesmo que a gente prosseguisse a viagem, a coisa não seria a mesma, porque a gente não encontraria muitas coisas abertas em Berlim e a gente mesmo tava com medo, gente. Fica uma tensão, sabe? De não saber se você vai ficar doente durante uma viagem fora do seu país, ou se alguma coisa vai acontecer que eles não vão deixar você voltar para o seu país. A gente quis sim desistir do resto da viagem, cancelar nossa hospedagem em Berlim e voltar. Mas o que aconteceu? Como a gente tirou as nossas passagens pela Smiles, usando milhas, a gente não conseguia alterar as passagens direto com a companhia aérea, porque a Smiles opera como se fosse uma agência de viagens. E aí você tem que fazer todo tipo de alteração através da agência de viagem. Nós tentamos exaustivamente contato com a Smiles, tanto pelo telefone quanto pelo chat, e não conseguimos, gente. A única orientação que a gente conseguia era de que para fazer alterações de viagem a gente teria que cancelar a nossa passagem e emitir outra passagem com as milhas que a gente receberia de volta, através das mensagens eletrônicas no telefone, sabe? Mas isso se tornou inviável porque, gente, o preço para tirar uma passagem com milhas de uma semana para outra, ou de um dia para o outro, né, que a gente queria voltar o mais rápido possível, era inviável, a gente não tinha essas milhas. Nós cogitamos comprar novas passagens, mas também se tornou inviável porque estava custando, não é mentira, gente, 4.000 euros por pessoa, ou seja, 20.000 reais, mais de 20.000 reais por pessoa, porque o euro já tinha ultrapassado os 5 reais há muito tempo. E a gente simplesmente não tinha esse dinheiro, entendeu? Então a única opção para nós era continuar na viagem. E aí a gente tinha duas opções, ou tentar cancelar o hotel em Berlim e voltar para Paris e ficar lá meio à mercê, porque a gente não sabia como as coisas estavam, ou ir para Berlim e continuar o resto da viagem, que para nós foi a solução mais interessante, porque a situação na Alemanha estava mais tranquila do que a situação na França até aquele momento. E aí esse é um dos motivos principais de eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês, porque eu sei que muitas pessoas, quando assistirem os vlogs, vão pensar assim: nossa, eles são doidos, vê se eu ia continuar viajando nessa situação. Ou então achar que, nossa, eu ia trocar minha passagem de qualquer jeito, que não sei o que. Gente, nós tentamos. Nós realmente não tivemos opção. Nós tínhamos que ficar na Europa
E o lugar que a gente tinha garantido para ficar era em Berlim, que era o hotel que a gente já tinha reservado. Não foi porque a gente não quis vir embora, a gente queria. Nós só ficamos impossibilitados naquele momento. Então, nossa estadia em Amsterdã foi até o dia 14 de março, quando nós fomos para Berlim. No meio do caminho, gente, quando a gente cruzou a fronteira da Alemanha, nós inclusive fomos parados pela polícia, porque a gente estava com um carro alugado com uma placa da França. Eles ficaram preocupados da gente ser francês, não sei, tentando fugir de alguma situação, mas foram muito educados conosco, muito solícitos, sabe? Olharam nossos documentos, fizeram perguntas, mas, assim, muito educados, deixaram a gente bem tranquilos, deixaram a gente prosseguir viagem, né? Mas, assim, só para vocês entenderem que as coisas já estavam realmente tensas. Quando nós chegamos lá em Berlim, nós encontramos uma cidade bem mais deserto do que o que a gente tinha visto em Paris e em Amsterdã. Os restaurantes, comércio ainda estavam funcionando normal, mas os pontos turísticos, museus, essas coisas não estavam funcionando mais. E também as aulas já tinham sido suspensas, já estavam orientando as pessoas a trabalharem de casa, quem fosse possível. Então, assim, a cidade já estava bem mais deserta. E que aí, gente, como a gente não teve opção de ir embora, nós chegamos em Berlim. E aí, novamente, a gente tinha duas opções. Ficar trancado no quarto do hotel o dia inteiro, ou tentar aproveitar com passeios ao ar livre e tentar conhecer a cidade da forma como a gente pudesse. Novamente, aí talvez eu vou ser julgada pela decisão que a gente tomou, que foi a de fazer os passeios ao ar livre. Mas eu tenho que frisar aqui, gente, vocês não têm noção do que é ficar trancado num quarto de hotel, morrendo de vontade de vir para casa, porque você está meio que preso em um outro país, em meio a uma pandemia. Os passeios que a gente fez foi o que salvaram a minha sanidade mental nesses dias, porque, sinceramente, foram os pontos de luz nessa semana de viagem. Lembrando, gente, que a gente nem tinha como visitar coisas com aglomerações, porque realmente elas estavam fechadas. Foram mais passeios ao ar livre, nós não usamos transporte público, só caminhamos e usamos o nosso carro alugado justamente para não nos expor, não expor outras pessoas. Tomamos todos os cuidados de higiene recomendados pela Organização Mundial de Saúde, evitamos frequentar locais que tivessem pouca aglomeração. Até os restaurantes que a gente foi, a gente sentava em mesas afastadas, de preferência no salão onde não tinha ninguém ou do lado de fora. As lojas que a gente frequentou, foram pouquíssimas e a gente evitava de ficar encostando nas coisas desnecessariamente. Enfim, nós tomamos todos os cuidados que a gente poderia tomar e fizemos o nosso melhor, sabe? Mas esses passeios eram meio que inevitáveis naquele momento para manter a nossa sanidade mental. E a gente encarou daquele jeito, gente. Fazer do limão uma limonada e conhecer a cidade ao máximo que a gente poderia. A gente poderia ficar lá se lamentando, sabe? Ai, meu Deus, minha viagem tá acabada e eu preciso voltar para casa, enfim, alimentando essa ansiedade, essa tristeza, mas nós resolvemos tentar tirar algum proveito, alguma felicidade, sabe, daquele momento, sem colocar outras pessoas em risco. É lógico, nós evitamos ao máximo esse tipo de situação. Sobre a ida a Bruxelas, como a essa altura a turnê da Avril Lavigne já tinha sido cancelado por conta das restrições, não tinha mais motivos pra gente ir a Bruxelas, porque era mais pra ir ao show mesmo que eu ia. E como o site Airbnb flexibilizou a política de cancelamento deles, a gente tinha alugado um apartamento lá para ficar, nós conseguimos cancelar e ter o nosso dinheiro de volta. Então nós resolvemos estender a nossa estadia lá em Paris para 2 dias, né, para ficar esperando o nosso voo. Então nós saímos de Berlim no dia planejado, que foi dia 18 de março, viajamos 9 horas seguidas, só paramos uma vez, até porque tava tudo fechado, gente, na França. Nas estradas, sabe? Só poucas lojinhas de conveniência abertas. Então nós fizemos apenas uma parada rápida para comer e ir ao banheiro. Ficamos praticamente 9 horas de viagem direto até chegar em Paris, onde a gente ficou num hotel
do lado do aeroporto, era só para esperar viajar mesmo, e ali nós ficamos realmente apenas no quarto do hotel, sabe? Nós não saímos pra praticamente nada, só pra pegar o café da manhã, pegar almoço e jantar, que a gente teve que pedir, entendeu? E foram dias difíceis, gente, ansiedade. A gente tinha medo porque nessa semana também várias restrições foram aplicadas aqui no Brasil, né? A suspensão das aulas, home office para quem poderia. A gente ficou até com medo de proibirem viagens para o Brasil, de cancelarem nosso voo. Então foram dias, assim, terríveis. E por isso que eu posso dizer para vocês que esse negócio de ficar trancado num quarto de hotel é horrível, ainda mais no momento de tensão assim. Mas graças a Deus sobrevivemos, deu tudo certo, nosso voo saiu certinho, retornamos ao Brasil no dia 20 de março, conforme planejado. Mas aí também, por esse motivo aí, vocês vão ver nos vlogs que eles vão terminar de uma maneira meio inesperada. O último dia que eu gravei pra vocês foi o último dia que a gente esteve em Berlim. A minha intenção era gravar também os últimos dias de viagem, até pra mostrar pra vocês o hotel, o voo de volta. Mas eu não tive psicológico pra isso, gente. Eu até comecei a gravar algumas cenas, mas sabe, ficou muito esquisito porque eu esquecia de gravar. Enfim, sei lá, não ficou legal, eu não finalizei, então eu não vou publicar os vlogs desses últimos dias, eu vou deixar só a parte feliz mesmo da viagem, que foi até o último dia que a gente estava em Berlim. Peço desculpas a vocês pelo final repentino, mas estou aqui fazendo a meia-culpa, explicando, né, o porquê dessa situação. Realmente é porque eu não tinha psicológico para pensar em gravar ou qualquer coisa assim, gente, só queria voltar para casa. E o mais importante disso tudo é que a gente conseguiu voltar para casa em segurança e com saúde, pelo menos até agora estamos muito bem. E não colocamos ninguém em risco desnecessário, isso a gente pode ter a consciência tranquila. E aí, já respondendo, caso alguém se pergunte se eu me arrependi, né? Isso eu posso falar por mim, não pelo Daniel, né? Não posso falar por nós. Mas se alguém perguntar pra mim se eu me arrependo de ter ido, a resposta é não. Porque, primeiro que com as informações que eu tinha na época, se eu fosse desistir da viagem, seria por medo. E eu não gosto de pautar minhas decisões por medo. Eu gosto de pautar elas em informações concretas e reais. Com as informações que eu tinha na época, a melhor decisão era prosseguir com a viagem conforme tinha sido planejado. E, gente, apesar dos percalços que a viagem teve, eu vivi dias lindíssimos, maravilhosos nessa viagem, sabe? Até em Berlim nós tivemos momentos maravilhosos, sabe? Foi uma viagem incrível, apesar dos pontos negativos, mas o que na vida não tem pontos negativos, né, gente? Eu realmente não me arrependo, foi uma viagem maravilhosa e eu confesso que eu dei muita sorte, porque até o que a gente não conseguiu visitar, ou eu consegui cancelamento e reembolso, ou a gente ainda realmente não tinha comprado ingresso, então eu não tive prejuízo financeiro nenhum. Ainda sobrou dinheiro da viagem, porque como a gente não conseguiu fazer tudo, acabou sobrando, mas assim, zero arrependimentos, só felicidade, só vou guardar boas memórias em relação a essa viagem. E eu espero que vocês tenham a mesma sensação quando assistirem os vlogs da viagem, que esqueçam, né, dessa questão de coronavírus e que eles possam ajudar vocês no planejamento da viagem de vocês pro futuro, porque, gente, essa situação vai passar, o futuro vai vir e essas cidades, né, a Europa como um todo, vai voltar a ser um destino maravilhoso para quem quer fazer uma viagem. Com certeza as cidades vão se reerguer e a gente vai se reerguer disso tudo e muitas pessoas vão conseguir viver dias felizes em Paris, Amsterdã e Berlim como eu vivi. Então, gente, eu só espero que vocês acompanhem os vlogs, espero que vocês gostem dos vlogs. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida ou quiserem saber mais alguma coisa sobre o tema que foi falado aqui no vídeo, pode deixar nos comentários que eu ajudo vocês, respondo vocês como eu puder. Mais uma vez, obrigada por acompanharem o canal.
Obrigada aos seguidores que ficaram preocupados comigo. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que estavam preocupadas comigo enquanto eu estava viajando. Eu agradeço muito a preocupação de vocês, gente. E agradeço muito, né, quem assistiu esse vídeo, que eu acho que acabou ficando mais longo do que eu previa, até o finalzinho. Muito obrigada e até a próxima.